Como eu disse, quadro Agroações de hoje destaca mais uma vez a JBS, que lançou ao seu Conselho de Administração uma proposta de desinvestimento na ordem de até 6 bilhões de reais, além daquele 1 bilhão de reais que tem em relação à retirada da sua operação da América do Sul, no Paraguai, na Argentina e no Uruguai, operações que foram vendidas para Marfrig, ou melhor, alienadas à Marfrig. Por falar em alienação, a proposta da empresa é fazer isso com 3 delas. Uma na Europa, que é ligada à operação de carne de frangos e também de outros alimentos, outra nos Estados Unidos, ligado a confinamento, e a outra operação é em relação a Vigor Alimentos aqui no Brasil, que inclusive já teve, como você vai acompanhar aqui no Agricultura BR, algumas tentativas de comercialização, de negociação dessa empresa durante esse ano de 2017. No caso da Vigor Alimentos, a expectativa é de comercializar 19,2% dessa empresa. Vamos aos dados então, vamos aos números, mostrando as características desta empresa e como que o JBS pretende ganhar com isso. Aqui nós temos a Five Rivers Cattle Feeding, que foi adquirida em 2008. Aliás, 2008, pode voltar aqui para o estúdio um pouco, 2008 e 2009, não por acaso, são 2 anos em que JBS ou o Grupo JF marcam uma série de aquisições no Brasil e no exterior, quando se tem aquela maior parte de liberação de recursos, principalmente via BNDES, e saem fazendo grandes aquisições na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, no Brasil, na Argentina, é quando há a explosão do JBS com recursos advindos também do governo federal. Mas ela foi adquirida em 2008, ela é composta por 10 confinamentos. Tem aqui uma situação bem interessante essa empresa. Essa empresa tem a capacidade de produzir ou engordar 1.500.000 cabeças ao ano, de acordo com os próprios destaques dessa empresa. Ela é uma empresa que está localizada ali no oeste norte-americano e ela foi um dos motivos que teve até uma situação lá nos Estados Unidos, na qual produtores rurais, pecuaristas norte-americanos fizeram um levante através de associações para impedir a ampliação das operações da JBS nos Estados Unidos. Ela foi uma dessas situações ali que acabaram provocando ou chamando a atenção dos produtores rurais norte-americanos. A segunda empresa que eu vou destacar é a empresa brasileira, vamos ver agora a Vigor Alimentos. A Vigor Alimentos, ela foi adquirida meio que na esteira ali da Bertin. Quando o JBS começou a fazer a aquisição da Bertin, olha o ano, adivinha qual foi? 2008. 2008 que aconteceu isso. Quando fez a aquisição do Bertin, veio na esteira, veio de carona a Vigor Alimentos, porque a Bertin era dona da Vigor. A aprovação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica ocorreu apenas no ano de 2013. Entretanto, já desde 2008 para 2009, essa operação já existia na época entre Friboi e frigorífico Bertin. E nesta empresa há uma intenção do JBS de vender 19,2%. É importante lembrar que a Vigor Alimentos é a primeira empresa de laticínios que teve a JBS, teve algumas dificuldades de trabalho com essa empresa, mas conseguiu principalmente ganhar mercado, porque a Vigor foi a primeira empresa no Brasil a lançar um produto que é o grego aqui no Brasil, e acabou tendo, durante um bom tempo, boa parte desse mercado, boa parte do mercado para esse produto. Entretanto, vai colocar à venda 19,2% dessa empresa. Há alguns destaques entre o que acontece com a Vigor Alimentos. Entre elas, é que já havia uma negociação, uma proposta da PepsiCo aqui no Brasil, para a aquisição da Vigor integral, ali no final de fevereiro, começo de março, isso aconteceu e a oferta foi de 6 bilhões de reais para a JBS vender para a Pepsi. Entretanto, não foi aceita. Mas não é só isso. Vamos ver os números aqui em relação a Vigor Alimentos. Como eu disse, JBS herdou essa empresa ao adquirir o Bertin, veio junto. Vigor também tem uma outra característica que é bem importante. Ela possui 50% da Itambé. A Itambé é um outro importante laticínio, tem marcas e produtos importantes aqui no Brasil.
50% da Vigor, 50% pertence a uma cooperativa. Aqui o destaque da PepsiCo, que fez a oferta de 6 bilhões de reais em março de 2017 pela Vigor Alimentos. A Vigor Alimentos que agora o JBS pretende vender 19,2% dessa empresa. Um outro destaque que nós trazemos agora fica em torno de uma empresa que opera lá na Europa. Ela está sediada naquele continente e trabalha basicamente com carne de frango e alimentos à base de carne de frango. Agora chama atenção a data, porque o JBS ele resolve vender essa empresa agora em junho de 2017, exatamente 2 anos depois de ter adquirido 50% da sua operação acionária junto ao Marfrig. Essa empresa que eu vou destacar agora, que a JBS agora quer vender a sua parte lá na Europa, ela pertencia ao Marfrig, foi adquirida pela JBS em junho de 2015 e agora junho de 2017 coloca à venda. Olha só, veja os dados em relação à Moy Park. Ela é uma empresa sediada na União Europeia. O JBS fez a aquisição junto à Marfrig na ordem de 1,212 bilhões de dólares. Isso pode ter ficado um pouco acima disso por conta das variações em relação a câmbio que havia na época. Teve também, assumiu a assunção de dívida líquida dessa empresa na ordem de 293 milhões de dólares. E notas com vencimento em 2021, esse valor aqui são libras, são 300 milhões de libras ainda em notas com vencimento para o ano de 2021. A Moy Park, essa empresa que é uma unidade europeia de frango e alimentos processados, que é da JBS lá na União Europeia, foi adquirida junto à Marfrig e agora, exatamente 2 anos depois, será colocada à disposição, pelo menos na proposta que foi enviada ao Conselho de Administração do JBS e que ganhou todo o mercado, uma vez que foi informado ao mercado e também aos jornalistas de todo o país, esses destaques aqui da JBS. Agora, como que o mercado reage? Este é o assunto, porque a JBS tenta realmente fazer esse desinvestimento para diminuir a sua dívida e reduzir a alavancagem. Esses são os objetivos. Aliás, já há muito tempo, o Agricultura BR, na época, junto com a equipe da Rural Business, destacava essa alavancagem extremamente elevada dessa empresa, JBS. Não é novidade para quem acompanha o canal do Boi, que era muito alta. E ela vem muito elevada e o objetivo desses desinvestimentos, como foi colocado, é exatamente tratar um pouco essa dívida. Vamos ver como é que as ações têm se comportado. Agora, as ações da JBS, você vê aqui, você chegou a ver aqui já como é que vem a JBS agora, então daqui a pouco não vai ser novidade. Mas aqui o comportamento dos últimos 30 dias. Observe que no dia 19 de maio eram R$ 8,71 o valor da ação. No dia 22 caía para R$ 5,98. No dia 6 de junho subia, tinha uma reação, vinha para R$ 7,90. No dia 15 de junho, R$ 6,76. 19 de junho, nesta última segunda-feira, R$ 6,35 o valor da ação da JBS, negociada sobre a sigla JBS S3.